Era o casamento do Mateus, um amigo de infância. A gente cresceu junto, mas, com o tempo, cada um seguiu sua vida. Mesmo assim, quando o convite chegou, tive um pressentimento ruim. O papel era grosso, elegante demais. O nome dele estava escrito de um jeito estranho, como se tivesse sido desenhado à mão, com traços tremidos. E tinha algo no olhar da noiva, na foto anexada, que me incomodou. Eu quase recusei. Quase ignorei aquele convite, mas alguma coisa me fez aceitar. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez alguma parte de mim já soubesse que não devia ir. Cheguei na igreja no final da tarde. O lugar era imenso, luxuoso, mas tinha uma atmosfera pesada. Era como se as paredes segurassem um segredo antigo. O casamento começou normalmente, mas quando os votos foram trocados, senti um calafrio. Até que a morte nos separe. A frase ecoou pela catedral de um jeito estranho, como se tivesse sido dita com outro significado. A recepção foi num salão enorme, com lustres dourados e mesas cobertas por toalhas finas. Mas por mais que tudo parecesse perfeito, algo não encaixava. Os convidados estavam diferentes. Alguns pareciam distantes, como se estivessem ali por obrigação. Outros sorriam de um jeito que não alcançava os olhos. Mateus estava pálido, os olhos fundos. Ele me viu de longe, hesitou e depois desviou o olhar, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não pudesse. Então veio o brinde. O pai da noiva ergueu a taça e fez um discurso estranho. Ele falou sobre laços que não podem ser quebrados, sobre promessas que devem ser cumpridas. E então, a frase que me arrepiou: ninguém sai deste salão sem honrar sua promessa. A música voltou a tocar e a festa seguiu, mas eu sabia que alguma coisa estava errada, muito errada. O ar no salão estava pesado. As risadas pareciam forçadas, a música alta demais. Eu precisava sair dali, respirar um pouco. Enquanto caminhava pelo salão, percebi algo estranho. As portas que levavam para fora estavam fechadas, algumas até trancadas. Talvez fosse só para evitar que convidados saíssem sem pagar o buffet, mas aquilo me incomodou. Foi quando vi um garçom atravessar discretamente uma porta lateral, carregando uma bandeja cheia de taças vermelhas. Ele parecia apressado. Algo me disse para segui-lo. Passei pela porta e me deparei com um corredor longo e escuro. As paredes eram de um tom esverdeado, com papel de parede descascando nos cantos. O chão rangia a cada passo. O cheiro de mofo era forte, e eu podia jurar que sentia um leve odor de terra úmida. No fim do corredor, havia uma porta entreaberta. Atrás dela, uma luz fraca piscava. Eu não deveria ter entrado, mas entrei. O lugar parecia abandonado. Mesas cobertas por lençóis brancos, cadeiras empoeiradas e um cheiro de cera derretida no ar. No centro da sala havia uma mesa pequena e sobre ela uma única foto, a noiva. Mas não a noiva que eu tinha visto na cerimônia. Nesta foto, seu rosto estava distorcido. O sorriso era torto, os olhos apagados, como se alguém tivesse passado um dedo sobre eles. Eu recuei. Tudo dentro de mim dizia para sair dali o mais rápido possível. Foi quando ouvi o barulho. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo. O som ecoou pela sala vazia e, de repente, tudo ficou em silêncio. Nenhuma música, nenhuma voz do salão, nada. Só o barulho de passos. Passos que vinham do corredor, passos que vinham na minha direção. Meus instintos gritavam para eu correr. Mas para onde? A porta estava trancada. O corredor era um túnel escuro que eu não queria arriscar atravessar. Os passos ficaram mais próximos. Eram lentos, arrastados, como se quem estivesse vindo não tivesse pressa. Ou pior, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Me escondi atrás de um móvel coberto por um lençol.
Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na sala. Pela fresta do tecido, vi um vulto parado na porta. Não era o garçom. Era alguém alto, de terno escuro, com o rosto oculto pela sombra do corredor. Ele ficou ali, imóvel, como se estivesse me observando, sentindo minha presença. Então um detalhe me arrepiou. Ele segurava uma aliança dourada entre os dedos, um símbolo do casamento, um símbolo de um pacto. Ele entrou na sala e começou a andar devagar, analisando os móveis, como se soubesse que eu estava ali, mas quisesse me fazer esperar. Foi quando notei uma coisa: a parede ao meu lado. Ela não era firme. Coloquei a mão nela e senti a madeira apodrecida ceder levemente. Se tivesse sorte, talvez conseguisse abrir um buraco e sair dali. O problema era, eu teria tempo? Eu não podia pensar muito. Usei toda a minha força e pressionei a parede. A madeira rangeu, lascas caíram no chão e um buraco se abriu. Atrás dele, uma passagem escura, estreita, mas aberta o suficiente para que eu me esgueirasse. Atrás de mim, o homem parou. Ele sabia o que eu estava fazendo. Corri pelo buraco, ignorando os arranhões nos braços e o chão de pedra fria que feria meus pés. A escuridão era quase total, mas continuei, até sentir que estava em outro ambiente. Um cheiro forte de cera e flores mortas tomou o ar. Aos poucos, meus olhos se ajustaram. Estava em uma pequena capela subterrânea, um altar no centro. E lá, ajoelhado, de costas para mim, Mateus. Seu terno estava sujo, rasgado. Ele segurava as mãos da noiva, mas o rosto dela não era humano. Era pálido, sem expressão. Os olhos, fundos e negros. A boca tremia como se estivesse tentando formar palavras, mas nenhum som saía. Então, Mateus sussurrou algo. É tarde demais. E a noiva virou o rosto para mim. Eu não devia estar ali. Eu nunca deveria ter aceitado aquele convite. O olhar da noiva me prendeu no lugar. Não era só medo. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo sugado. Como se a simples presença dela drenasse minha vontade de correr. Mateus continuava ajoelhado, segurando aquelas mãos geladas, os olhos vazios. Como se já não fosse mais ele, como se nunca tivesse sido. Então, a noiva moveu os lábios, mas o som veio de todos os lados. Sussurros, fracos no começo, depois cada vez mais altos. Promessas de amor eterno, juras de fidelidade, mas distorcidas, como se fossem votos repetidos vezes demais, até perderem o significado. Meus pés começaram a afundar. Olhei para baixo. O chão era escuro, viscoso, puxando meu corpo para baixo como areia movediça. Era um casamento, mas não um casamento qualquer. Era um pacto, e eu estava prestes a me tornar parte dele. Forcei meu corpo a se mover, lutando contra aquela coisa invisível que me prendia. Meus dedos arranharam o chão de pedra até sangrar. Os sussurros ficaram mais altos, mais furiosos. Então um som cortou tudo. O badalar de um sino, um único toque, baixo, profundo, e de repente eu estava caindo. O impacto veio como um soco no peito. O ar voltou aos meus pulmões e quando abri os olhos, estava no estacionamento do salão de festas. O lugar estava vazio. Nenhum carro, nenhuma música, nenhuma luz. O casamento nunca aconteceu. Ou aconteceu de um jeito que ninguém deveria lembrar. Saí dali o mais rápido que pude. Nunca mais ouvi falar do Mateus. Nunca mais tentei entender o que aconteceu. Mas às vezes, em fotos antigas de casamentos que aparecem na internet, vejo um detalhe estranho. Sempre há um homem de terno preto, parado ao fundo. E, em algumas dessas fotos, parece que ele está segurando uma aliança dourada e sorrindo. Eu odeio casamentos. Odeio tudo sobre eles. Odeio o sentimentalismo exagerado,
as promessas que nunca são cumpridas, a comida sem graça e a obrigação de estar presente apenas para agradar os outros. Odeio a forma como casamentos parecem funcionar como armadilhas para solteiros, uma emboscada cuidadosamente planejada, onde amigos e familiares insistem que você conheça alguém especial. Ninguém entende que eu não quero um relacionamento. Nunca quis e nunca vou querer. Por mais que eu evite, há sempre um convite inevitável. Desta vez, era o casamento de um antigo colega da faculdade, Guilherme. Ele nunca foi exatamente um amigo próximo, mas fazia parte do grupo, então minha presença era esperada. Eu queria inventar uma desculpa, mas não tive tempo. O convite já estava lá, brilhando na minha caixa de correio como um aviso de que minha paz estava prestes a ser destruída. O dia do casamento chegou e, como esperado, a cerimônia foi um desfile de clichês. Sorrisos forçados, votos emocionados e aquele olhar sonhador dos noivos, como se tivessem alcançado o paraíso. Eu apenas queria que tudo acabasse logo, mas o pior ainda estava por vir. Durante a recepção, como de costume, os amigos começaram a me apresentar a desconhecidos. Homens bem intencionados, sorrisos falsos, perguntas ensaiadas. E você, Júlio, já pensou em se casar algum dia? Não, nunca pensei. E nunca vou pensar. Foi quando apareceu um homem que se destacava dos demais. Ele não era exatamente bonito, mas havia algo nele que incomodava. Seu nome era Damião. Tinha olhos fundos, escuros e um sorriso que parecia conter segredos sombrios. Ele se aproximou de mim com um aperto de mão gelado e insistiu em uma conversa. Diferente dos outros, ele não perguntava sobre minha vida amorosa, não fazia piadas sobre solteiros. Em vez disso, parecia saber coisas sobre mim que eu nunca havia contado a ninguém. A solidão pode ser perigosa, Júlio, ele disse, inclinando-se para perto. Às vezes, ela atrai coisas que não queremos. Aquilo me arrepiou. Como ele sabia que eu gostava de ficar sozinho? Como sabia que eu evitava relacionamentos a qualquer custo? Me afastei. Mas ele continuou me observando, mesmo enquanto eu tentava me misturar à multidão. Tentei ignorá-lo, mas durante toda a recepção, ele aparecia em diferentes lugares, sempre a poucos metros de distância, sempre me encarando. Quando fui ao banheiro para escapar por um momento, encontrei um bilhete dobrado no bolso do meu paletó. Você já está marcado. Meu coração disparou. Aquilo era alguma brincadeira? Voltei para a festa, mas Damião não estava mais lá. Perguntei discretamente a alguns amigos quem o havia convidado. Ninguém sabia. Ele não era parente do noivo, nem amigo da noiva. Ninguém lembrava de tê-lo visto antes. Deixei o casamento assim que pude. Dirigi de volta para casa, ainda sentindo a sensação incômoda de estar sendo observado. Mas o pior estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Algo estava diferente no meu apartamento. Os móveis pareciam ter sido ligeiramente movidos. A porta da frente estava destrancada, embora eu tivesse certeza de que a trancara na noite anterior. Ignorei, tentando me convencer de que estava apenas cansado. Mas então, comecei a receber mensagens. Números desconhecidos me mandavam fotos da minha própria casa, tiradas do lado de fora. Alguém estava me observando. As mensagens vinham acompanhadas de frases enigmáticas. Você já está marcado. Nos veremos em breve. Os dias passaram e as coisas ficaram piores. Objetos sumiam da minha casa e reapareciam em lugares errados. Pegadas de terra surgiam no chão da sala, como se alguém tivesse entrado enquanto eu dormia. Comecei a ouvir batidas suaves na porta durante a madrugada, mas nunca havia ninguém do outro lado. Então, veio a noite em que acordei com a sensação de que não estava sozinho. Meus olhos se abriram lentamente e, por um segundo, acreditei que estava tendo um pesadelo. Mas não era um sonho. Na cadeira ao lado da minha cama, Damião estava sentado.
Seu rosto estava coberto por uma expressão vazia, olhos escuros, fixos em mim. Eu disse que a solidão atrai coisas que não queremos. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Meus músculos estavam congelados pelo medo. Então, ele se levantou e caminhou lentamente até a porta. Quando saiu, não ouvi som de passos. Apenas um silêncio opressor. Na manhã seguinte, encontrei outra coisa em minha casa. Um convite de casamento. Meu nome estava escrito nele, só que desta vez eu era o noivo. Não havia data nem local. Apenas meu nome e o de Damião, como se estivesse selado. O pavor tomou conta de mim. Joguei o convite fora e tentei seguir minha vida, mas as noites se tornaram um tormento. Eu o via no escuro, em cada sombra do meu apartamento. Seus olhos me observavam mesmo quando eu tentava ignorá-los. Eu decidi fugir. Peguei minhas coisas e fui para a casa de um amigo, mas o tormento me seguiu. O convite de casamento reapareceu, sempre em lugares onde eu não havia deixado. O nome dele parecia gravado na minha pele, como se estivesse marcado de alguma forma. E então chegou a última noite. Acordei no meio da madrugada com um peso no peito. Meus olhos se abriram e eu não estava mais no meu quarto. Estava em uma igreja. Era escura, iluminada apenas por velas. Bancos vazios se alinhavam dos dois lados, mas eu podia sentir que não estava sozinho. Ao me virar, vi uma figura no altar. Damião estava lá, vestido de noivo. Ao seu lado, um padre de aparência cadavérica segurava um livro aberto. "É hora do seu casamento, Júlio", Damião disse com um sorriso frio. "Você já está marcado." Eu corri. Corri pelo corredor da igreja, mas quanto mais eu corria, mais o altar parecia se aproximar. O mundo girava ao meu redor e tudo parecia se tornar uma névoa de desespero. Então, tudo escureceu. Acordei na minha cama, suando frio. Era um sonho? Um pesadelo? Mas então vi algo sobre meu peito. O convite de casamento. E desta vez, havia uma data. Amanhã. Nunca fui muito de acreditar nessas histórias de azar, maldições ou coisa do tipo. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que tem coisas que a gente não deveria ignorar. Meu nome é César, e o que eu vou contar aqui é real. Até hoje, não sei como sair vivo dessa. Meu casamento com Maria era para ser o dia mais feliz da nossa vida. A gente planejou tudo com muito cuidado. A cerimônia ia ser num salão enorme, um casarão antigo no centro da cidade, conhecido pela arquitetura clássica e pelos eventos luxuosos que já tinham acontecido lá. Claro que algumas pessoas diziam que o lugar tinha uma energia estranha, que já tinha sido um convento e depois, sabe-se lá por quê, virou um hospital psiquiátrico antes de se tornar salão de festas. Mas quem liga para essas coisas, né? O problema começou com a comida. Maria queria contratar um buffet caro, mas eu queria economizar. Meu primo me indicou um chefe que fazia comida refinada por um preço muito mais em conta. Eu nem chequei direito, só pedi para ele preparar um jantar incrível. O que eu não sabia é que aquela seria a pior decisão da minha vida. No dia do casamento, tudo parecia perfeito. A cerimônia foi linda, os convidados estavam bem vestidos, felizes. Tudo estava do jeito que a gente sonhou. Quando a recepção começou, eu senti aquele alívio. Finalmente podia relaxar. Ou pelo menos era o que eu achava. A comida foi servida logo depois dos discursos. O chefe preparou um cardápio elegante, carne ao molho especial, um acompanhamento exótico e uma sobremesa artesanal. A apresentação estava impecável e os elogios começaram imediatamente. Algumas pessoas até perguntaram onde a gente tinha encontrado um chefe tão talentoso. Eu ri e brinquei que era segredo, mas tinha algo estranho. O sabor era bom, mas um pouco diferente. Um gosto levemente amargo, quase metálico. Algo que eu não conseguia identificar.
Perguntei para Maria e ela disse que não percebeu nada. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Os convidados estavam animados, a música estava alta e todos estavam aproveitando. Eu me sentia realizado. Mas essa sensação durou pouco. Foi então que um dos padrinhos, Marcelo, ficou pálido de repente. Ele levantou cambaleando, suando frio. Antes que alguém pudesse reagir, ele vomitou no meio da pista de dança. A cena foi constrangedora, mas no começo ninguém ligou muito. Alguém disse que ele devia ter bebido demais. Só que Marcelo não foi o único. Uma das madrinhas começou a reclamar de tontura. Depois, uma mulher desmaiou perto da mesa de doces. Aos poucos, mais e mais convidados começaram a se sentir mal. E foi aí que a noite de sonhos virou um verdadeiro pesadelo. O salão começou a mudar. O que antes era um ambiente de festa e felicidade se transformou em um cenário de puro caos. O cheiro forte de vômito se espalhou pelo ar, misturado ao perfume caro dos convidados e ao aroma da comida ainda quente nas mesas. As pessoas começaram a passar mal uma atrás da outra. Era como um efeito dominó. Primeiro foi Marcelo, depois a madrinha, depois uma mulher que eu mal conhecia. Logo já tinha pelo menos uma dúzia de pessoas dobradas de dor, suando e tremendo. Algumas tentavam correr para o banheiro, mas tropeçavam nos próprios pés. Outras simplesmente caíam no chão, os rostos pálidos, os olhos arregalados de desespero. Maria me olhou com pavor. Eu nunca tinha visto aquele olhar nela antes. Era uma mistura de medo e nojo, como se, de alguma forma, tudo aquilo fosse culpa minha. E talvez fosse. Os garçons tentavam ajudar, mas não sabiam o que fazer. Um deles gritava para alguém chamar uma ambulância, enquanto o outro tentava conter uma convidada que se contorcia no chão, segurando a barriga e gemendo. Era como se estivéssemos em um filme de terror, só que aquilo era real. Quando os paramédicos chegaram, a situação já estava fora de controle. O salão inteiro cheirava a bile e desespero. Os médicos começaram a avaliar os convidados, mas a cada novo exame, a expressão deles ficava mais preocupada. Alguma coisa muito errada tinha acontecido ali. A ambulância levou os primeiros que estavam em estado mais grave. Maria chorava enquanto segurava a mão da mãe, que estava pálida e tremia. Eu tentava entender o que estava acontecendo, como aquilo tinha acontecido, o que tinha naquela comida. Foi então que uma enfermeira veio até mim, com a testa franzida e a voz tensa. Você contratou um buffet ou alguém de fora? A pergunta me atingiu como um soco. Engoli em seco. Meu coração começou a bater mais rápido. Um chefe indicado por um amigo. Ela respirou fundo. Você tem o contato dele? Minhas mãos tremiam quando peguei o celular e procurei o número que meu primo tinha me passado. Quando encontrei, liguei na hora, mas o telefone deu desligado. A enfermeira suspirou e me olhou como se já soubesse a resposta antes mesmo de eu dizer alguma coisa. A essa altura, metade do salão estava vazio. Os poucos convidados que restavam estavam encostados nas paredes, pálidos, ainda em choque com tudo aquilo. O casamento dos sonhos tinha se transformado em um campo de batalha. E eu tinha um pressentimento horrível de que aquilo ainda não era o pior. Depois que os médicos levaram os convidados mais debilitados, a polícia chegou. 2 oficiais começaram a fazer perguntas para mim e para Maria. Queriam saber sobre o buffet, sobre o cozinheiro, sobre qualquer coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido ali. Eu não sabia o que dizer. O nome do chefe eu mal lembrava. Nunca tinha conversado diretamente com ele, só trocado algumas mensagens rápidas. O pagamento, feito em dinheiro. Nenhum contrato, nenhum recibo. Só um acordo verbal. Foi então que um dos policiais se afastou e atendeu uma ligação. Quando voltou, seu rosto estava ainda mais sério. Recebemos os primeiros exames toxicológicos. Todos os afetados apresentaram sinais de envenenamento severo. Maria arregalou os olhos. Envenenamento? Como assim?
O policial me encarou, como se esperasse que eu tivesse uma resposta. Mas eu só conseguia sentir um nó na garganta. Os peritos levaram algumas amostras da comida que restava nas mesas e saíram sem dar mais detalhes. Ficamos ali, sentados no salão agora vazio, olhando para a bagunça ao nosso redor. Foi então que Maria olhou para o celular dela, o rosto pálido. César. Alguém me mandou uma mensagem. Peguei o telefone da mão dela e vi o número desconhecido. A mensagem era curta, mas gelou meu sangue. Vocês não deviam ter feito isso. Aquela mensagem ficou na minha cabeça como um eco sinistro. Quem tinha mandado aquilo? E o que significava? Tentei responder, mas a mensagem não foi entregue. O número parecia não existir. Maria começou a pesquisar mais sobre o local do casamento. O salão era antigo, isso a gente já sabia. Mas foi aí que ela encontrou algo que nunca tínhamos visto antes. Décadas atrás, aquele lugar não era só um antigo hospital psiquiátrico. Antes disso, era um convento. E depois um templo de um culto estranho. Um grupo misterioso usava aquele espaço para rituais. Os moradores da cidade diziam que eles cozinhavam ervas alucinógenas e faziam cerimônias secretas. Meu estômago revirou. Lembrei do gosto metálico da comida, do cheiro diferente. Eu corri até a cozinha e encontrei um dos pratos que não tinham sido servidos. Peguei um pedaço da carne e olhei bem de perto. Havia pequenos fragmentos escuros grudados nela. Algo que não parecia tempero normal. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma foto do casamento. Mas no fundo, entre os convidados, havia um homem que eu não reconhecia. Ele estava parado no canto do salão, vestindo um terno preto com um sorriso estranho. E o mais assustador, ele não aparecia em nenhuma outra foto que tínhamos tirado antes. A foto me deixou gelado. A festa estava cheia, mas aquele homem de terno preto eu nunca tinha visto antes. Ele estava lá, parado no fundo, um sorriso estranho no rosto, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Mostrei a imagem para Maria e ela arregalou os olhos. Quem é esse? Eu não fazia ideia. Comecei a perguntar para alguns convidados que ainda estavam ali. Ninguém o reconhecia. Os fotógrafos garantiram que não tinham visto ninguém parecido. Mas então, um dos garçons, pálido, murmurou: ele estava aqui desde o começo, mas ninguém nunca falou com ele. Aquela frase me arrepiou dos pés à cabeça. Fui até os seguranças do evento e pedi para ver as câmeras de segurança. Quando os vídeos começaram a rodar, eu prendi a respiração. Lá estava ele, sempre no mesmo canto. Mas o pior ainda estava por vir. Na hora em que os convidados começaram a passar mal, a câmera tremia um pouco. Por um segundo, a imagem ficava distorcida, como se estivesse com interferência. E então, ele sumia. Simplesmente desaparecia. Era como se nunca tivesse estado ali. As semanas passaram, mas as coisas nunca voltaram ao normal. A polícia nunca encontrou o chefe. O número que me mandou a mensagem? Inexistente. Os convidados que passaram mal se recuperaram, mas alguns deles começaram a relatar pesadelos estranhos. E então, um a um, eles começaram a sumir. Primeiro foi Marcelo, o padrinho que passou mal primeiro. Foi encontrado morto no apartamento, sem nenhum sinal de arrombamento. Depois, uma das madrinhas sofreu um acidente inexplicável. E então, mais um e mais um. Maria e eu mal conseguíamos dormir. Cada barulho na casa nos fazia gelar. Toda vez que olhávamos para nossas fotos do casamento, sentíamos que algo estava errado. Até que numa noite meu celular vibrou. Era uma notificação de evento. Convite de casamento. O nome dos noivos era o nosso. A data, exatamente 1 ano depois do nosso casamento. Mas o local não existia. Eu tentei ignorar. Tentei acreditar que era só um erro, uma brincadeira de mau gosto. Mas então, uma nova mensagem apareceu na tela. Era uma foto. Eu e Maria, no altar.
E no fundo, entre os convidados, o homem de terno preto. Ele estava mais perto desta vez. Muito mais perto. Nunca fui o tipo de cara que sonhava em casar. Na verdade, sempre achei que casamento era um compromisso pesado demais. Mas então, conheci a Helena. E tudo mudou. Nosso relacionamento começou de um jeito meio intenso. Desde o primeiro encontro, parecia que já nos conhecíamos há anos. A conexão era surreal, como se algo maior estivesse nos empurrando um para o outro. 2 anos se passaram, e contra todas as minhas convicções, eu sabia que queria passar o resto da vida com ela. Decidi pedi-la em casamento da forma mais especial possível. Um jantar romântico em um hotel antigo no alto de uma colina. O lugar tinha um clima meio gótico, mas era lindo. Lustres de cristal, móveis de madeira escura, velas por toda parte. Era perfeito. Quando me ajoelhei para fazer o pedido, senti um arrepio na espinha. Não era só o frio da noite, era algo mais, como se alguém estivesse me observando de perto. Minha pele ficou gelada e por um segundo juro que ouvi um sussurro bem no meu ouvido. Não faça isso. Engoli seco e tentei ignorar. Helena sorriu emocionada e disse sim, mas aquele arrepio não passou. Naquela noite tive um pesadelo. No sonho, vi uma noiva parada na porta do quarto. Seu vestido era branco, mas estava sujo de terra e rasgado nas pontas. O rosto estava coberto por um véu, mas por trás dele eu via algo escorrendo, lágrimas de sangue. Ela ficou ali, imóvel, apenas me encarando. Quando tentei me mexer, senti meu corpo travado. Acordei suando frio. Olhei para o lado e vi Helena dormindo tranquila. Fiquei ali, olhando para o teto, com um único pensamento na cabeça. Eu devia ter escutado aquele sussurro. Depois do pedido, começamos os preparativos para o casamento. Tudo ia bem. Pelo menos era o que eu achava. Foi só quando as coisas começaram a dar errado que percebi que algo estava estranho. Primeiro, o vestido de Helena chegou rasgado. Não um rasgo pequeno, mas como se alguém tivesse cravado unhas afiadas no tecido. A costureira jurou que tinha enviado ele em perfeito estado. Depois, o salão que havíamos alugado pegou fogo. O incêndio começou de madrugada, sem explicação. Ninguém se feriu, mas tivemos que mudar os planos. O mais estranho, o fogo destruiu tudo. Menos um velho quadro que ficava no salão. Uma pintura de uma noiva, com um véu cobrindo o rosto. E então, o pior. O padre que ia celebrar nosso casamento morreu de um ataque cardíaco repentino. Um homem saudável, sem histórico de doenças. O coração simplesmente parou. Eu tentava encontrar explicações lógicas para tudo isso, mas uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim. Era como se algo estivesse nos avisando, como se estivéssemos cruzando uma linha que não deveríamos. Mas Helena nunca foi de acreditar em coincidências. Ela disse que tudo não passava de azar, que estávamos ansiosos e enxergando sinais onde não existiam. Eu queria acreditar nisso, mas no fundo, algo me dizia que aquele casamento não deveria acontecer. Algo ou alguém. Foi quando o presente anônimo chegou que percebi que aquilo não era apenas azar. Uma semana antes do casamento, Helena recebeu um pacote sem remetente. Dentro havia uma caixinha de música antiga, de madeira escura, com entalhes de flores ao redor. Era bonita, mas algo nela me incomodava. Helena girou a manivela e uma melodia começou a tocar. Era uma música triste, lenta, que me causou um arrepio instantâneo. E então, quando a tampa se abriu completamente, um pequeno bilhete caiu no chão. Ele virá te buscar. Lemos aquilo várias vezes, tentando entender o que significava. Helena riu, dizendo que era brincadeira de mau gosto de algum amigo.
Mas eu não achei graça. Naquela noite, acordei com aquela música tocando sozinha. O som vinha da sala. Meu coração disparou. Me levantei e desci as escadas, sentindo um peso no ar. A caixa estava em cima da mesa, aberta, tocando a melodia por conta própria. Então olhei para o espelho na parede e senti meu sangue gelar. Atrás de mim, no reflexo, havia uma silhueta. Uma mulher de véu longo parada na porta. Me virei num pulo, mas não havia nada. Quando olhei de volta para o espelho, a figura ainda estava lá. E dessa vez estava mais perto. Apaguei as luzes e corri para o quarto. Na manhã seguinte, Helena acordou com arranhões profundos nos braços. Perguntei se ela se lembrava de alguma coisa. Ela disse que não. Mas eu sabia que algo tinha estado ali. E que aquilo ainda não tinha acabado. Na véspera do casamento, nos hospedamos em um hotel perto da igreja. Helena estava animada, mas eu não conseguia dormir. Às 3 da manhã, acordei com batidas na porta. Pulei da cama, o coração martelando no peito. Caminhei devagar até a porta e espiando pelo olho mágico. Não vi nada. Abri um pouco só para checar o corredor. Vazio. Mas quando olhei para o chão, vi algo que não estava ali antes. Uma fotografia antiga. Peguei a foto com as mãos tremendo. Era a imagem de um casamento, talvez dos anos 1920. O casal sorria, mas no fundo da imagem, quase imperceptível, havia outra pessoa. Uma noiva de rosto distorcido. O olhar dela parecia fixo em mim. Engoli seco e corri até o quarto de Helena. Quando mostrei a foto para ela, seu rosto ficou pálido. Ela começou a respirar rápido e então desmaiou. Passei o resto da noite sentado ao lado dela, sem coragem de fechar os olhos. No fundo, eu sabia. Amanhã, no altar, algo ia acontecer. Algo que eu não conseguiria impedir. O dia do casamento chegou. A igreja estava cheia. Os convidados conversavam animados e tudo parecia normal. Pelo menos para quem não sabia o que estava acontecendo. Eu senti um peso no ar, uma presença invisível que me fazia suar frio. Quando Helena surgiu na entrada da igreja, senti meu coração acelerar. Ela estava linda, mas algo estava errado. A cada passo que ela dava em direção ao altar, o ambiente parecia ficar mais pesado, como se o próprio ar tivesse ficado denso. E então, quando seguramos as mãos, ela sussurrou: "Ele está aqui." Minha garganta secou. As velas ao redor da igreja piscaram violentamente e, de repente, se apagaram. A luz do dia que entrava pelos vitrais pareceu se tornar opaca, fraca, como se algo estivesse drenando a vida daquele lugar. O padre hesitou, mas continuou a cerimônia. Meu estômago revirava. Meu corpo inteiro gritava para sair dali. Mas eu fiquei. Então, no exato momento em que íamos dizer os votos, a porta da igreja se abriu com um estrondo. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para a entrada. E então, ele apareceu. Um homem alto, vestindo um terno antigo, quase desbotado pelo tempo. Seu rosto estava coberto por um véu preto e ele caminhava lentamente pelo corredor da igreja, sem fazer som algum. Helena começou a chorar. Os convidados ficaram paralisados. Ninguém se movia, ninguém falava. O ar ficou gelado. Eu sentia que se corresse, algo me pegaria. E então, ele estendeu a mão para Helena. Helena começou a ser puxada por uma força invisível. Eu tentei segurá-la, mas minhas mãos atravessaram o corpo dela, como se ela fosse um holograma, um reflexo distorcido. Ela gritava, mas sua voz parecia distante, abafada. Os olhos dela estavam arregalados de pavor. O homem de véu preto deu mais um passo e Helena se dissolveu no ar. Não caiu no chão, não foi arrastada. Ela simplesmente desapareceu diante de todos. A igreja explodiu em gritos. Pessoas corriam desesperadas para a saída. Algumas caíram, outras empurravam as portas com desespero. E eu fiquei ali, sozinho,
no altar olhando para o nada. O homem de véu preto me encarou por alguns segundos. Então, como se nunca tivesse existido, ele desapareceu. O pânico tomou conta da cidade. A polícia foi chamada, mas não havia corpo, não havia rastro, não havia resposta. Helena simplesmente deixou de existir. Eu sabia que ela não tinha fugido. Eu sabia que aquilo não era um sequestro. Ela tinha sido levada e eu não podia fazer nada. Os dias seguintes foram um borrão. A polícia interrogou todos os convidados, revirou a igreja, vasculhou cada canto da cidade, mas não havia uma única pista. Helena desapareceu na frente de dezenas de pessoas e ninguém conseguia explicar como. Os jornais estamparam manchetes sensacionalistas. A noiva que sumiu no altar. Mistério em casamento termina em tragédia. Alguns diziam que ela fugiu, que armou tudo para escapar de mim. Outros criaram teorias absurdas, dizendo que foi um truque, um efeito especial que saiu do controle. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que algo a levou. E a pior parte, ninguém nunca acreditou em mim. Depois de algumas semanas, quando as buscas esfriaram, decidi procurar respostas por conta própria. Comecei investigando a igreja onde iríamos nos casar. Descobri que o prédio tinha mais de 100 anos e que décadas atrás um casamento havia terminado em tragédia ali. O noivo era o homem que eu vi. Ele havia enlouquecido no altar, convencido de que sua noiva o traía. Durante a cerimônia, ele a matou na frente de todos e logo depois se enforcou no altar. Mas antes de morrer, ele disse algo que me fez estremecer. Se eu não puder ter você nesta vida, terei na próxima. O padre que celebrou aquele casamento registrou em um diário que, desde então, qualquer noiva que tentasse se casar ali era assombrada. Algumas desistiam do casamento, sentindo uma presença invisível. Outras simplesmente desapareciam, assim como Helena. Eu me tranquei em casa depois disso, apaguei todas as luzes, mas mesmo assim eu sentia que não estava sozinho. E então, naquela noite, eu a vi. No reflexo da TV desligada, Helena apareceu atrás de mim. O vestido dela ainda era o de noiva, mas estava sujo, rasgado. Os olhos arregalados, vazios, como se ela quisesse falar, mas não conseguisse. Eu me virei rápido, mas não havia nada ali. Desde então, ela aparece de tempos em tempos. No espelho do banheiro, no vidro do carro, na tela do celular quando ele está desligado. Ela quer voltar, ou quer me levar. Eu não sei quanto tempo ainda tenho antes que ele venha me buscar também. Mas se um dia eu desaparecer sem deixar rastros, vocês já sabem o motivo. Eu nunca fui o tipo de cara que acreditava em casamento. Sempre achei que era uma grande ilusão, um sonho que acabava se tornando um pesadelo. Pelo menos foi assim que vi tantos casais ao meu redor terminarem. Promessas quebradas, olhares frios, amor que virava apenas rotina. Mas tudo mudou quando conheci a Lívia. Ela tinha aquele tipo de presença que fazia tudo ao redor parecer pequeno. O jeito que sorria, o brilho no olhar, era como se ela tivesse sido feita para mim. Cada detalhe dela me fazia esquecer o ceticismo, e antes que eu pudesse perceber, estava comprando um anel e planejando o pedido. Foi tudo meio impulsivo, mas parecia certo. Escolhi um restaurante bonito, fiz o pedido no meio do jantar e ela disse sim antes mesmo que eu terminasse de falar. Foi ali que começou o meu sonho. Ou melhor, o meu pesadelo. A ideia do casamento surgiu rápido. Lívia queria algo especial, um lugar que tivesse significado. Ela escolheu um casarão antigo, à beira de um lago. Eu não conhecia a história do lugar, mas assim que pisamos lá pela primeira vez, senti um arrepio estranho subindo pela espinha. O casarão era enorme, cheio de móveis velhos e quadros de rostos apagados pelo tempo.
O cheiro de madeira úmida e flores mortas impregnava o ar. Esse lugar é perfeito, Lívia disse encantada. Eu olhava ao redor e só conseguia pensar no quão errado tudo parecia. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. O céu, que deveria estar limpo, estava tomado por nuvens pesadas e escuras. O vento soprava forte e trovões ressoavam ao longe, como um aviso de que algo não estava certo. Quando chegamos ao casarão, percebi que os convidados estavam inquietos. A chuva fina que caía tornava o lugar ainda mais sinistro. Enquanto atravessávamos o salão principal, senti um arrepio ao notar um quadro grande na parede. Uma mulher de vestido de noiva, com os olhos apagados pelo tempo. Seu rosto estava pálido e havia algo perturbador na maneira como parecia me encarar. A mãe de Lívia ficou estranhamente quieta quando viu o quadro. Ela tocou o colar no pescoço e murmurou algo baixo demais para eu ouvir. Antes que eu pudesse perguntar, um trovão sacudiu as janelas e as velas tremularam. Tentei ignorar a sensação ruim. Era só uma tempestade, nada mais. Mas enquanto caminhava pelos corredores do casarão, juro que podia ouvir algo além da chuva. Um sussurro distante, vindo de algum lugar na escuridão. Eu deveria ter desistido ali mesmo. A chuva lá fora só piorava e o casarão inteiro parecia gemer com o vento. Eu tentava ignorar o incômodo no peito, aquela sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Então, aconteceu. Lívia estava no quarto, se arrumando para a cerimônia. Eu não deveria vê-la antes do casamento, mas acabei passando pelo corredor do andar de cima e vi a porta entreaberta. Foi ali que a vi pegando algo dentro de um baú antigo. Era um véu, mas não era qualquer véu. Ele era longo, pesado e tinha um tom amarelado pelo tempo. Lívia segurava o tecido com cuidado, olhando-se no espelho. O problema era que, por um instante, juro que vi outra coisa refletida ali. Sei que pode parecer loucura, mas o reflexo não era de Lívia. Era de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. O rosto era pálido, o olhar vazio e algo escuro escorria do canto da sua boca. Num piscar de olhos, tudo voltou ao normal e eu me afastei da porta, sentindo o coração disparar. Antes que eu pudesse sair dali, ouvi a mãe de Lívia gritar. Ela arrancou o véu da cabeça da filha com uma força que eu nunca imaginei que ela teria. "Isso não é seu", ela disse tremendo. Eu não entendi nada, mas uma coisa era clara. Aquele véu não devia estar ali. A tempestade estava cada vez pior. Relâmpagos cortavam o céu e o vento fazia as velas balançarem, lançando sombras pelo salão. Mas ninguém queria adiar a cerimônia. Os convidados estavam nervosos, cochichando entre si. Eu tentava me concentrar, mas a imagem do reflexo no espelho não saía da minha cabeça. Então, a música começou. Todos se viraram para ver Lívia entrando. Ela estava linda, mas algo parecia errado. Seu vestido parecia mais pesado do que antes, e seu olhar vazio. Cada passo que ela dava ecoava pelo salão. Quando seus olhos encontraram os meus, um calafrio percorreu minha espinha. O padre começou a falar, mas a voz dele parecia distante. Era como se tudo estivesse acontecendo embaixo d'água. "Você aceita Lívia como sua esposa?" Eu hesitei. Antes que eu pudesse responder, ouvi um sussurro. Não vinha do padre, não vinha dos convidados. "Eu sempre fui sua." Meu sangue gelou. Foi aí que um trovão iluminou tudo por um instante. E no lugar de Lívia, vi a mesma mulher do reflexo no espelho. Seus olhos estavam mortos. Seu vestido pingava, como se tivesse acabado de sair do fundo do lago. As velas se apagaram ao mesmo tempo. E então, o grito veio. O salão mergulhou na escuridão. Por um instante, ninguém se moveu. O único som era o da chuva martelando as janelas. Então, um grito cortou o silêncio. Não sei dizer de quem foi. Só sei que veio do altar.
Meus olhos tentavam se ajustar à escuridão, mas tudo o que vi foram vultos se mexendo, pessoas tropeçando em cadeiras, tentando entender o que estava acontecendo. As velas voltaram a acender, uma a uma, revelando a cena diante de mim. Lívia estava caída no chão. Seu vestido, que antes era branco, agora parecia molhado e pesado, escurecido por alguma coisa que escorria de sua boca. Ela respirava, mas seu corpo estava rígido. Eu quis correr até ela, mas não conseguia mexer as pernas. Foi quando vi, lá no fundo do salão, próximo à grande porta dupla, uma figura alta e coberta por um véu escuro observava tudo. O rosto estava escondido, mas eu sentia o olhar fixo em mim. Ninguém mais parecia notar. O vulto ficou parado ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, num piscar de olhos, sumiu. Lívia se mexeu de repente. Ela abriu os olhos, mas não eram os mesmos. Algo nela estava diferente. Ela se levantou sem ajuda, virou-se e começou a andar. Não olhou para mim, não olhou para ninguém. Ela só seguiu em frente em direção à saída e para o lago. Eu corri atrás dela, mas parecia que o casarão inteiro tentava me impedir. Pessoas trombavam em mim, cadeiras estavam caídas no chão. Quando finalmente saí para a chuva, Lívia já estava longe. Ela andava devagar, como se estivesse hipnotizada, a água da chuva escorrendo pelo rosto. "Lívia!" gritei, mas ela não reagiu. O vento era forte demais e a tempestade rugia acima de nós. As árvores ao redor do lago se retorciam como se estivessem vivas. Quando ela chegou à beira da água, parou. Pela primeira vez, olhou para trás. Seus olhos não tinham mais brilho. Ela sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era algo frio, algo que não pertencia a ela. Então, sussurrou algo. Não sei se foi a chuva, o vento ou o trovão, mas mesmo de longe, eu ouvi. Ele voltou por mim e entrou no lago. O vestido pesado começou a afundá-la rapidamente. Corri desesperado, mergulhando sem pensar. A água estava gelada, escura, me puxando para baixo. Vi Lívia afundando, seus braços estendidos, como se quisesse que eu a alcançasse. Mas quando segurei sua mão, ela não estava mais lá. O lago estava vazio. Eu gritei. E debaixo d'água, antes de subir para a superfície, juro que vi o mesmo vulto, esperando. As buscas começaram na mesma noite. Barcos, mergulhadores, lanternas varrendo a escuridão do lago. Eu fiquei ali, encharcado, olhando para a água sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Lívia simplesmente sumiu. Eu sabia que ela estava lá. Eu a vi afundando. Eu tentei segurá-la, mas era como se o lago a tivesse engolido por completo. O tempo passou e os primeiros raios de sol trouxeram uma sensação pior do que o pânico da noite anterior: o vazio. Horas depois, os mergulhadores encontraram algo. Encontramos uma noiva. Um deles disse sério. Meu coração disparou. Mas quando trouxeram o corpo à superfície, senti meu sangue gelar. Não era Lívia, era outra mulher. O vestido dela estava velho, rasgado, sujo de lama. Seu rosto deformado pelo tempo debaixo d'água. Mas o mais assustador foi o véu. O mesmo que Lívia usou antes da cerimônia. A mãe de Lívia se aproximou, pálida, e sussurrou algo que só eu ouvi. Eu sabia que ele ainda estava aqui. Eu não consegui perguntar nada, não naquele momento, porque Lívia, minha Lívia, ainda não tinha sido encontrada. Os dias viraram semanas. Os mergulhadores procuraram, os policiais interrogaram, os jornais falaram sobre o caso. Mas o corpo de Lívia nunca foi encontrado. E eu nunca fui o mesmo. Tentei voltar à minha vida, seguir em frente, mas algo me prendia àquele lugar. A cada noite eu sonhava com o casarão, com o lago, com Lívia me olhando da margem, o véu cobrindo metade de seu rosto, sussurrando palavras que eu nunca conseguia entender.
E então começaram as aparições. No começo achei que era só coisa da minha cabeça, mas sempre que olhava para o lago, tarde da noite, via algo ali. Uma silhueta branca de pé na água me observando, cada vez mais próxima. Na última vez que a vi, pude ouvir: "Vem me buscar." E naquela madrugada chuvosa, como um homem que já não pertence a lugar nenhum, eu fui. Deixei meus sapatos na margem e caminhei para dentro do lago. A água estava gelada, mas eu não hesitei. Eu sabia que ela estava lá. E então, no meio da escuridão, vi. Lívia me esperava, o vestido flutuando ao redor dela, o véu preso ao rosto. Mas não era só ela. Atrás dela, sombras se mexiam. Rostos sem expressão, olhos vazios. O lago nunca foi só um lago. Eu tentei parar, mas já era tarde. A água cobriu minha cabeça e o silêncio me engoliu. Na manhã seguinte, encontraram apenas um véu boiando sobre as águas. Nunca fui muito fã de casamentos. Não por não acreditar no amor ou algo assim, mas porque sempre me incomodou essa coisa toda de festa exagerada, gente que mal se conhece se abraçando, promessas que muitas vezes ninguém cumpre. Mas dessa vez era diferente. Minha prima Isabela ia se casar. Ela sempre foi a garota perfeita da família, e o casamento dela tinha que ser do jeito que todo mundo esperava. Grandioso, tradicional e cheio de pompa. O evento ia acontecer num casarão antigo da família do noivo, um lugar que, segundo boatos, era histórico. Para mim, só parecia velho e meio sinistro. O convite chegou semanas antes, junto com uma exigência. Todos os padrinhos e damas de honra usariam roupas escolhidas pelos noivos. Eu já achei isso estranho. Normalmente, o pessoal dá uma ideia de cor e pronto, mas não. Eles fizeram questão de mandar as roupas prontas. O meu terno era normal, mas o vestido das damas de honra... Bom, o vestido era outra história. Quando minha irmã, Júlia, recebeu o vestido dela, achei que fosse uma relíquia de alguma bisavó esquecida. O tecido era bonito, mas parecia antigo. A renda tinha padrões que lembravam letras ou símbolos, e o mais estranho era o cheiro. Não era cheiro de naftalina ou mofo, era algo diferente, metálico, como ferro envelhecido. Júlia ficou desconfortável desde o começo. Disse que o tecido parecia úmido, como se tivesse sido guardado molhado. Eu ri, achei exagero. Mas naquela noite, antes de dormir, vi minha irmã experimentando o vestido em frente ao espelho. Por um momento, achei que o reflexo dela parecia... diferente. Como se houvesse alguém mais ali. Quando perguntei se estava tudo bem, ela hesitou antes de responder. "É só um vestido, Fábio. Só estou cansada." Mas a forma como ela segurou os braços, como se algo estivesse apertando sua pele, ficou comigo. O dia do casamento chegou. O casarão, onde tudo ia acontecer, era ainda mais imponente ao vivo. Construção antiga, daquelas com janelas altas, madeira escura e um ar de que já viu muita coisa acontecer. O céu estava cinza e uma brisa fria passava pelo jardim, como se o lugar tentasse avisar que algo não estava certo. Júlia estava estranha. Desde que vestiu aquele vestido, parecia desconfortável. Se mexia o tempo todo, coçava os braços. Perguntei se estava tudo bem, e ela só respondeu que o vestido estava apertado, que a renda arranhava a pele. Mais uma vez, achei que era exagero. Durante a cerimônia, vi minha irmã se mexendo o tempo todo, como se tentasse afastar algo que ninguém mais via. Mas quando vi sua expressão mudar de leve incômodo para dor real, comecei a ficar preocupado. Quando os noivos disseram sim, notei uma coisa que me deixou gelado. Pequenas manchas vermelhas começaram a aparecer na barra do vestido de Júlia. Tentei não entrar em pânico. Pensei que talvez ela tivesse se machucado antes e só agora percebemos o sangue.
Mas Júlia não parecia alguém que se cortou por acidente. Ela estava parada, rígida, como se algo invisível estivesse apertando suas pernas. A recepção começou logo depois, dentro do casarão. Salão enorme, cheio de velas e decoração exagerada, como se quisessem esconder as marcas do tempo. O cheiro de flores, misturado ao aroma antigo do lugar, me deu dor de cabeça. Júlia mal conseguia andar direito. Insisti para que ela fosse ao banheiro ver o que estava acontecendo. Ela finalmente concordou e eu fui junto. Quando levantou a saia do vestido, o que vi fez meu estômago revirar. Suas pernas estavam cobertas de cortes finos, como se pequenas lâminas tivessem riscado a pele em padrões aleatórios. O tecido do vestido parecia molhado, mas não era suor, era sangue. E então, segurando a renda contra a luz, Júlia viu algo ainda mais assustador. As linhas da costura não eram apenas bordados antigos, eram palavras, nomes, escritos em algo escuro, como se tivesse sido bordado com sangue seco. Naquele momento, eu queria acreditar que tudo era um erro. Um delírio causado pelo ambiente estranho, pelo peso da cerimônia, pelo frio na barriga que grandes eventos trazem. Mas não dava. Algo estava profundamente errado com aquele vestido. Júlia tremia. Os cortes em suas pernas pareciam recentes, como se tivessem surgido enquanto estávamos ali, olhando. Ela não lembrava de ter sentido nada além de um incômodo crescente durante a cerimônia. Mas agora, ao ver o sangue escorrendo lentamente, ela ficou pálida. "Fábio, isso não é normal", ela murmurou. E eu sabia que não era. Saímos apressados do banheiro, tentando não chamar atenção. Eu só queria tirá-la dali, levá-la para um hospital, mas a festa continuava como se nada estivesse acontecendo. As pessoas riam, brindavam, enquanto algo horrível se desenrolava bem diante de nós. Foi então que avistei a tia-avó Marta, sentada sozinha em um canto do salão, olhando para nós. Ela sempre teve fama de ser a louca da família, cheia de histórias estranhas e superstições. Mas agora, sua expressão não era de delírio. Era de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Me aproximei. Ela não esperou eu perguntar nada. "É o vestido, não é?" ela disse. Minha garganta secou. "Por quê? Por que ele está assim?" perguntei, tentando manter a calma. Marta suspirou e fez sinal para nos sentarmos. Júlia estava impaciente, mas alguma coisa dentro de mim me disse que precisávamos ouvir. "O vestido era dela", começou Marta com a voz baixa. "Dela quem?" "A noiva. A primeira noiva que usou esse vestido. O casamento dela foi aqui há mais de 100 anos. Foi um casamento forçado, um arranjo entre famílias ricas. A moça não queria casar, tentou fugir. Mas o pai e o noivo a trancaram em um dos quartos deste casarão. Na noite de núpcias, ela arrancou o vestido em desespero. Tentou fugir pela janela, mas tropeçou na saia e caiu. O vestido foi encontrado encharcado de sangue. E nunca foi descartado. Engoli em seco. "Eles não o queimaram? Jogaram fora?" Marta negou com a cabeça. Naquela época, as roupas tinham muito valor. Ao invés de se livrar dele, a família do noivo o mandou para uma costureira para que fosse limpo e restaurado. Mas o vestido guardou tudo: a dor, o medo, o desespero dela. Olhei para Júlia. O vestido parecia grudado nela como uma segunda pele. Agora tudo fazia sentido. O tecido não estava úmido, ele estava vivo. Saímos dali o mais rápido possível. No carro, Júlia arrancou o vestido desesperadamente, como se algo a estivesse sufocando. Eu ajudei, rasgando a renda, sem me importar com o quão valioso aquele vestido poderia ser. O importante era tirá-lo dela. Deixamos o vestido no porta-malas e fomos direto para um hospital. Os médicos não encontraram nenhuma explicação para os cortes. Eles pareciam superficiais, mas tinham um padrão estranho, quase como se formassem símbolos. Os dias passaram e Júlia começou a mudar. Não fisicamente, mas
mentalmente. Ela passou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava vestindo o vestido de novo, mas dessa vez não conseguia tirá-lo. No espelho, via uma mulher sem rosto segurando sua mão, como se quisesse que ela ficasse ali para sempre. Eu também comecei a notar coisas estranhas. Sempre que passava pelo carro, sentia um cheiro de ferro enferrujado. Até que um dia decidi me livrar do vestido. Levei ele para um terreno vazio e coloquei fogo. As chamas subiram rápido, mas o cheiro que veio dali não era de tecido queimado. Era um cheiro podre, como carne velha. Enquanto o vestido se desfazia nas chamas, senti algo estranho no ar, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Depois daquele dia, Júlia melhorou. Os cortes sumiram e os pesadelos diminuíram. Mas às vezes, quando ela passa diante do espelho, ela se congela por alguns segundos, olhando fixamente, como se visse algo que eu não consigo ver. Eu finjo que não percebo, mas no fundo sei que essa história não acabou. E se um dia você for a um casamento e sentir que seu traje está errado, apertado de um jeito estranho ou mais pesado do que deveria ser, saia dali, porque algumas histórias nunca querem ser esquecidas. Desde criança, eu sonhava com um casamento perfeito. Vestido branco, flores delicadas, uma cerimônia iluminada pelo pôr do sol. Sonhava com amor verdadeiro, segurança e felicidade. Mas a vida raramente entrega os sonhos de bandeja. Cresci em um lar instável. Meus pais se odiavam mais do que se amavam. Gritos eram comuns, portas batiam quase todas as noites. E a ideia de um amor verdadeiro parecia cada vez mais distante. Mas então, quando eu tinha 17 anos, conheci Rafael. Ele era mais velho, misterioso, e parecia ter todas as respostas para o caos que era minha vida. Era o tipo de homem que fazia você acreditar que o mundo poderia ser diferente. Nos apaixonamos rápido, e com a mesma intensidade que o amor surgiu, vieram os sinais de alerta. No começo, era apenas ciúme. Ele não gostava quando eu falava com outros homens, me afastava dos meus amigos, dizia que era para me proteger. Com o tempo, aquilo virou algo maior. O controle se transformou em posse. Rafael não me permitia sair sozinha, decidia o que eu vestia, com quem eu falava e até o que eu pensava. A primeira agressão veio em um momento de raiva. Ele chorou depois. Disse que nunca mais aconteceria, que o amava e que eu não podia abandoná-lo. Acreditei. Eu sempre acreditava. Os anos passaram e eu já não era mais uma jovem esperançosa. Era uma mulher quebrada, prisioneira de um relacionamento doentio. Até que um dia tive uma chance de escapar. Uma amiga de infância, Sofia, me reconheceu em um mercado. Ela se assustou com minha aparência abatida e insistiu para que eu aceitasse ajuda. Com a ajuda dela e de seu marido, consegui fugir. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Rafael ficou fora de si. Ele mandava mensagens, me ligava de números diferentes, deixava presentes na porta da casa onde eu estava escondida. Ele dizia que se eu não voltasse, faria algo terrível. Então, de repente, o silêncio. Ele desapareceu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Era como se ele nunca tivesse existido. Me mudei de cidade, recomecei minha vida e por um tempo achei que estava livre. Anos depois, minha vida parecia finalmente em ordem. Tinha um emprego estável, me formei e conheci Daniel, um homem completamente diferente de Rafael. Ele era gentil, amoroso e nunca levantava a voz. Nosso relacionamento cresceu de forma saudável e quando ele me pediu em casamento, senti que tinha sido abençoada com uma segunda chance. Mas mesmo com toda a felicidade, uma sombra ainda pairava sobre mim. O silêncio de Rafael nunca me pareceu natural.
O casamento foi um sonho. O vestido dos meus sonhos, meus amigos ao meu lado. E Daniel, aquele homem maravilhoso, me esperando no altar. A cerimônia aconteceu sem problemas. O salão da recepção estava iluminado, decorado com flores brancas, e tudo parecia perfeito. Até que, no meio da festa, tudo desmoronou. Primeiro foi a sensação de frio, um arrepio na espinha. Depois, os olhares dos convidados, os sussurros abafados. Alguém estava na porta. Meu sangue gelou. Era Rafael. Ele estava parado ali, vestido de preto, segurando uma caixa de madeira envelhecida. Seus olhos não expressavam ódio ou raiva. Era pior do que isso. Eles expressavam uma calma aterrorizante, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele planejou. Antes que alguém pudesse reagir, ele caminhou lentamente até mim e colocou a caixa sobre a mesa. O silêncio era absoluto. Ele abriu a tampa. Dentro da caixa havia uma máscara de noiva antiga, amarelada pelo tempo. Mas o que fez meu coração parar foi a frase esculpida no interior da tampa: até que a morte nos separe. O tempo parou. Um grito ecoou no salão e foi então que tudo virou um caos. Daniel se jogou sobre Rafael, convidados tentaram segurá-lo e a segurança foi acionada. Mas Rafael não reagia. Ele apenas sorria, como se tivesse ganhado um prêmio. A polícia chegou e ele foi levado. Antes de entrar no carro, ele olhou diretamente para mim e murmurou algo. Não consegui ouvir na hora, mas aquela noite, sozinha no meu quarto, as palavras ecoaram na minha mente. Isso ainda não acabou. Rafael foi condenado a 4 anos de prisão. Tentei seguir em frente. O casamento seguiu, a vida voltou ao normal, mas o medo nunca foi embora. Então, os 4 anos passaram. E um dia, um envelope chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, havia um convite de casamento. Meu nome estava nele. Mas o que me fez sentir o verdadeiro terror foi a data. Era no dia do meu aniversário. No rodapé do convite, um bilhete rabiscado: até que a morte nos separe. No dia do meu aniversário, não consegui dormir. Tranquei todas as portas, chequei as câmeras de segurança. Daniel tentou me acalmar, dizendo que era apenas uma brincadeira doentia, que Rafael ainda estava preso. Mas algo me dizia que não era bem assim. Às 3 da manhã, o alarme disparou. O vidro da porta da cozinha estava quebrado. Daniel pegou um taco de beisebol e correu para o andar de baixo. Quando cheguei, a porta da frente estava aberta. Do lado de fora, na varanda, havia uma caixa de madeira idêntica à do casamento. Com mãos trêmulas, abri a tampa. Dessa vez, não havia máscara. Havia um véu ensanguentado e sob ele um bilhete simples: estou esperando no altar. A polícia foi chamada, a casa revistada, mas ninguém foi encontrado. O oficial responsável pela investigação confirmou: Rafael havia sido libertado na semana anterior por bom comportamento. E agora, todas as noites, olho pela janela, esperando o pior. Porque sei que Rafael não terminou o que começou. E dessa vez, ele não quer apenas assustar. Ele quer um final definitivo para a nossa história. Até que a morte nos separe. Desde pequena, sempre sonhei com meu casamento. Não pelo vestido, pela festa ou pela igreja cheia, mas pelo momento em que olharia nos olhos do meu noivo e saberia que minha vida começaria de verdade ao lado dele. E esse dia finalmente chegou. Eu e Maicon estávamos juntos há 3 anos e ele era tudo o que eu sempre quis. Carismático, atencioso e com um sorriso que fazia qualquer um se sentir seguro. Quando me pediu em casamento, eu não hesitei em dizer sim. Mas se eu soubesse o que sei agora, teria corrido na direção oposta. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram meses antes do casamento. Pequenos detalhes que, na época, eu ignorei. A cada passo que dávamos na preparação, algo inexplicável acontecia.
Um espelho quebrou sozinho na minha casa, vestidos de noiva que pareciam sempre rasgar no provador. Luzes piscando no apartamento de Michael no meio da noite sem motivo algum. Mas, sabe como é? A gente tenta justificar. O espelho era velho, os vestidos eram delicados, as lâmpadas deviam estar com mau contato. Até que começaram as cartas. A primeira foi entregue na porta do meu prédio, sem remetente. Papel amarelado, letras trêmulas, como se escritas às pressas. Não se case com ele, isso trará consequências, apenas isso. Uma ameaça vaga e sem explicação. Mostrei para Michael, rindo nervosa, mas ele apenas pegou a carta, amassou e disse que era brincadeira de mau gosto. E eu quis acreditar. Mas depois veio a segunda carta. Dessa vez foi escorregada por baixo da minha porta enquanto eu dormia. O envelope estava molhado, como se tivesse sido deixado na chuva. Mas lá fora não havia chovido naquela noite. Abri com as mãos tremendo e li: ele pertence a outra, você será a próxima. Meu coração gelou. Quem mandaria algo assim? Que outra? Michael nunca me deu motivos para desconfiar dele. Mas, pela primeira vez, um medo real começou a se instalar. Na noite anterior ao casamento, não consegui dormir. O apartamento estava mergulhado no silêncio, mas eu sentia que não estava sozinha. Toda vez que fechava os olhos, tinha a sensação de que alguém estava parado no canto do quarto, me observando. Quando finalmente adormeci, fui tomada por um pesadelo que ainda me dá arrepios só de lembrar. Eu estava na igreja, vestida de noiva, caminhando até o altar. Michael me esperava, mas algo estava errado. Quando olhei para o rosto dele, não havia nada ali. Apenas uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem expressão. Como uma máscara apagada. Meus pés ficaram presos no chão e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som de respiração pesada atrás de mim. Quando me virei, havia uma figura encapuzada na última fileira da igreja, imóvel, apenas me observando. Acordei com um grito preso na garganta. Me sentei na cama, tentando me acalmar, quando percebi algo estranho. Minha aliança, que eu havia deixado na cômoda ao lado da cama, tinha desaparecido. Levantei, procurei pela casa inteira. Nada. Como aquilo era possível? Ainda zonza, olhei para a porta e vi que havia um novo envelope por baixo dela. Com as mãos tremendo, peguei e abri. Apenas uma frase. Última chance. Eu deveria ter ouvido, mas já era tarde demais. O dia do casamento chegou, mas em vez da alegria e da animação que eu deveria sentir, tudo parecia errado. O céu estava encoberto por nuvens escuras e o ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Mesmo com a igreja cheia, eu me sentia sozinha, como se algo invisível estivesse me observando. Quando a marcha nupcial começou a tocar, meu coração martelava no peito, não de emoção, mas de medo. Cada passo até o altar parecia mais difícil. Meus sapatos pareciam grudados no chão, como se alguém estivesse tentando me impedir de continuar. Foi então que eu vi. No fundo da igreja, sentada na última fileira, havia uma figura encapuzada. O rosto estava oculto pelas sombras, mas eu sabia que seus olhos estavam fixos em mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo me dizia que aquela pessoa estava ali por um motivo. Cheguei ao altar e segurei as mãos de Michael. Elas estavam frias, úmidas. Ele parecia nervoso, mas quem não estaria? Respirei fundo e tentei ignorar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando chegou a hora dos votos, meu corpo inteiro ficou tenso. O padre começou a falar, mas de repente sua voz pareceu se distorcer, ficando grave como um eco distante. Olhei ao redor e percebi que a igreja parecia mais escura, como se a luz das velas estivesse sendo engolida pela sombra. E então, antes que Michael pudesse dizer suas palavras, a figura encapuzada se levantou. O silêncio foi cortado por um barulho seco.
O encapuzado bateu o cajado contra o chão e um frio congelante tomou conta da igreja. Os convidados começaram a murmurar inquietos. A figura deu um passo à frente. A cada movimento, a madeira sob seus pés rangia como se estivesse podre. Quando falou, sua voz não parecia humana. Era distorcida, grave, como se viesse de um lugar onde a luz nunca alcança. Ele fez uma promessa, uma que jamais poderia quebrar. Meu estômago revirou. Meu olhar correu para Maicon, que estava pálido como um cadáver. Seu corpo tremia, seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Maicon selou seu destino há anos. Ele jurou que nunca se casaria, e um pacto não pode ser desfeito. Minha mente girava. Um pacto? O que aquilo significava? Maicon tentou correr, mas suas pernas falharam. Caiu de joelhos no chão, agarrando o peito como se algo estivesse tentando arrancá-lo de dentro. Seus olhos estavam arregalados de puro terror. A igreja mergulhou em um caos absoluto. Os convidados gritavam, corriam, mas eu estava paralisada. Foi quando o impossível aconteceu. Maicon começou a gritar, um som cortante, animalesco. Sua pele começou a rachar, derretendo como cera quente. Seus olhos se tornaram buracos negros e seus dedos se alongaram como garras. Seu corpo se contorcia de maneira impossível, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Então, num último grito de desespero, ele desapareceu. A única coisa que restou foi sua aliança e um véu negro queimado no altar. Eu deveria ter fugido naquele instante, mas não consegui, porque foi aí que ouvi pela primeira vez aquela voz sussurrando meu nome. A igreja estava mergulhada no caos. Pessoas gritavam, algumas corriam para a saída, outras simplesmente ficaram paralisadas, incapazes de processar o que haviam acabado de ver. Mas eu não conseguia me mover. Meu corpo estava travado, meus olhos fixos no ponto onde Maicon havia desaparecido. O chão ao redor do altar estava queimado, como se algo tivesse sido reduzido a cinzas ali. Apenas a aliança dele brilhava no meio daquele círculo escuro, como se zombasse de mim. A figura encapuzada ainda estava ali, mas agora ela me encarava. Um calafrio subiu pela minha espinha. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas não respondiam. Foi então que a voz dele voltou. Letícia. Um sussurro fraco, mas que veio de todas as direções ao mesmo tempo. Minha visão ficou turva. O som do mundo ao meu redor foi se apagando, como se eu estivesse sendo puxada para um lugar distante. Meus olhos ardiam e por um momento vi Maicon. Não como antes, mas como uma sombra. Uma silhueta escura, sem rosto, se contorcendo nas sombras do altar. Letícia, você é minha agora. A escuridão ao redor da igreja começou a se mover. As velas tremulavam violentamente e a figura encapuzada apenas virou-se e começou a sair, como se sua parte naquilo estivesse feita. Minha cabeça girava. Eu sabia que naquele momento algo dentro de mim havia mudado para sempre. Os dias passaram como borrões. Não houve corpo, não houve enterro. As autoridades tentaram explicar o que aconteceu, mas ninguém conseguia. Algumas pessoas disseram que tudo não passou de um delírio coletivo. Outras disseram que Maicon fugiu. Mas eu sei a verdade. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltei para casa, mas a casa nunca mais foi minha. Toda noite eu sentia a presença. Um peso no quarto, uma sombra no espelho que não era minha. O véu negro queimado apareceu sobre a minha cama uma semana depois. Ninguém sabia como chegou lá, e desde então, todas as noites, eu ouço aquele sussurro. Letícia, sempre perto, sempre no escuro. Eu nunca mais me casei. Nunca tentei seguir em frente, porque sei que não posso. Sei que ele ainda está comigo. E sei que um dia ele vai me levar também.
Sempre fui fascinada por casamentos. Quando criança, passava horas olhando álbuns antigos de noivas sorridentes, cobertas de rendas e véus delicados. Para mim, um casamento era o ápice da felicidade, um momento em que o amor e a beleza se fundiam em uma única celebração. Mas minha família nunca teve uma relação muito boa com o matrimônio. Meus pais eram divorciados e nunca esconderam o desprezo um pelo outro. Minha avó dizia que o amor era apenas uma ilusão que se desfazia com o tempo, como a tinta velha descascando das paredes. Talvez por isso, quando conheci Caio, acreditei que ele seria a exceção, que finalmente provaria a todos que o amor verdadeiro existia. Nos conhecemos na faculdade de medicina e durante 6 anos de relacionamento, ele sempre foi perfeito, atencioso, amoroso e paciente. Ele entendia meu fascínio por casamentos e prometia que quando chegasse a hora, faríamos algo memorável. E essa hora finalmente chegou. Marcamos a cerimônia para o dia 15 de novembro, em um hotel histórico e isolado no interior do estado. O local era uma antiga mansão vitoriana, restaurada e transformada em um espaço para eventos. Quando visitamos pela primeira vez, senti um arrepio ao cruzar os grandes corredores decorados com espelhos antigos e lustres imensos. O dono do local, um homem de aparência envelhecida e olhos fundos, nos contou que a casa tinha uma história longa e sombria. Diziam que, em 1895, uma noiva havia sido assassinada no dia do seu casamento. Seu corpo nunca fora encontrado, mas alguns hóspedes juravam ver uma figura vestida de branco perambulando pelos corredores à noite. Ele riu ao dizer isso, como se fosse apenas uma lenda boba para atrair turistas. Caio também riu. Eu forcei um sorriso. O dia chegou e, como esperado, tudo parecia um sonho. O vestido branco brilhava sob a luz das velas. As mesas estavam enfeitadas com rosas vermelhas. E a música preenchia o salão com uma atmosfera mágica. Mas havia algo estranho no ar. Alguns convidados diziam ter ouvido sussurros nos corredores. Vozes distantes chamando nomes que ninguém reconhecia. Ignorei os rumores. O foco era a cerimônia. Quando entrei na grande sala principal, todos os olhares se voltaram para mim. Mas no fundo do salão, onde deveria estar o altar, uma silhueta me chamou a atenção. Entre os convidados havia uma mulher vestida de noiva. O véu cobria seu rosto e sua postura era estranhamente rígida. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse reagir, Caio pegou minha mão, me trazendo de volta à realidade. A cerimônia começou. Troca de votos, promessas, beijo. Tudo correu como planejado, ou quase tudo. Durante a festa, uma das madrinhas veio até mim, pálida como um fantasma. Disse que vira a noiva misteriosa novamente, parada em frente ao espelho do corredor. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu. Tentei rir, tentei convencer a mim mesma de que era apenas uma história de terror alimentada pela atmosfera do lugar. Mas quando fui até o banheiro retocar a maquiagem, vi algo que me fez congelar. No espelho à minha frente, meu reflexo estava errado. Meu vestido estava manchado de sangue, meus olhos profundos e vazios. Pisquei e tudo voltou ao normal, mas o pânico já havia se instalado dentro de mim. Respirei fundo e voltei para a festa. À meia-noite, os garçons começaram a servir o bolo. Os convidados riam e brindavam, enquanto eu tentava afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi quando um dos garçons cambaleou para o meio do salão, segurando o próprio pescoço. Sangue escorria por entre seus dedos trêmulos. Alguns convidados bateram palmas, acreditando que era parte de uma encenação macabra. Mas eu sabia que não era. Caio correu para ajudá-lo, tentando conter o sangramento. O homem tentava dizer algo, mas sua voz era um gorgolejo incompreensível. Seus olhos estavam arregalados de puro pavor. E então as luzes piscaram.
Quando se acenderam novamente, o corpo do garçom não estava mais lá. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral. Alguns convidados começaram a murmurar, nervosos. Outros perguntavam se aquilo fazia parte da festa. Foi quando ouvimos os gritos. De algum lugar dentro da casa, uma voz feminina gritou de forma estridente. Depois outra. E outra. Os convidados começaram a correr para a saída, mas as portas estavam trancadas. As janelas pareciam soldadas, impossíveis de quebrar. E então eu a vi novamente. No meio do salão, parada entre as mesas, a noiva de véu cobrindo o rosto. Mas agora, seus braços estavam encharcados de sangue. Ela ergueu uma mão e apontou para mim. Caio tentou me puxar para longe, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Tudo aconteceu em segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. A mulher removeu o véu e meu estômago se revirou. Seu rosto era o meu, mas deformado, apodrecido, como se tivesse sido enterrado por séculos. Então, ela sussurrou, e sua voz soou dentro da minha cabeça. Finalmente, você voltou. O chão do salão começou a rachar. Pessoas gritavam. O teto tremia como se estivesse prestes a desabar. Caio me puxou com força e me arrastou em direção à cozinha, a única saída aberta. A última coisa que vi antes de sair foi a noiva sorrindo, seus dentes podres expostos em um sorriso doentio. Fomos encontrados horas depois, vagando pela estrada. Ninguém sabe como saímos dali. Todos os convidados desapareceram. Nenhum rastro de sangue, nenhum corpo. A mansão, segundo a polícia, estava vazia há décadas. Os donos haviam abandonado o local anos antes. Tentamos seguir em frente, mas nunca mais fomos os mesmos. Eu ainda vejo o reflexo dela nos espelhos. Ainda ouço o sussurro do meu próprio nome no silêncio da noite. E o pior de tudo, na minha certidão de casamento, o nome de Caio não está lá, apenas o dela.